E aí, gente, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vim trazer uma lista com mais alguns outros livros que deveriam ser mais conhecidos, porque eu fiquei com muita vontade de falar especificamente de um deles, então eu meio que inventei essa lista. Eu achei que já estava na hora de fazer outra, porque eu tenho vários livros que eu considero que são muito bons, né, na minha opinião, obviamente, e que são pouco conhecidos. Então eu já fiz um vídeo, né, sobre alguns desses livros, então eu vou deixar no box de informações, e agora estou trazendo aí uma atualização dessa lista. Alguns desses livros eu li faz algum tempo, então eu meio que não lembro de algumas coisas, mas essas listas são para fazer um resumo mais rápido, né? Então eu não vou me deter muito em detalhes, eu vou apenas dizer o porquê que eu acho que esses livros deveriam ser mais conhecidos, e muitos dos motivos vão passar aí pelo meu gosto pessoal. Porém, eu procurei deixar essa lista bem ampla, né, com temas variados e gêneros, subgêneros. Gêneros são todos romances, né? Não tem nenhum livro de contos aqui, por exemplo, mas são todos romances e com alguns aí subgêneros, né? Então vou deixar aí pra vocês. Espero que vocês gostem. Vamos lá. O primeiro dessa lista é de um autor que eu gosto bastante, mas eu leio pouco, não sei porquê. Eu tenho vários livros, na verdade eu até sei porquê. É pelo seguinte: este autor, ele costuma fazer séries muito longas e eu não tenho condições, eu não tenho tempo também para fazer séries, para ler séries. Então eu sempre prefiro os livros dele que são únicos, e eu tenho alguns desses volumes aqui, mas por algum motivo eu vou deixando ele na estante, mas eu quero ler alguma coisa desse autor nesse ano, e estou falando de Bernard Cornwell, estou falando especificamente de Stonehenge. A minha amiga Cláudia, do Velejando por Livros, eu citei ela no vídeo passado, né, que falou sobre o Jô Soares, ela me deixou com vontade, e ela fala muito de Bernard Cornwell, principalmente das crônicas saxônicas. Ela gosta bastante das crônicas e eu tenho interesse muito grande. Eu amei aquela trilogia de Arthur. Nossa, tá passando uma moto tão inacreditavelmente barulhenta que deveria ser proibida. Enfim, aqui é, eu tava falando da Cláudia, né? A Cláudia, ela tem ela fala sobre as crônicas saxônicas, ela falou de um jeito assim que ela gostou tanto que eu fiquei com mais vontade de ler. Porém, sei lá, são 14 livros e, gente, não tem condições. Então eu vou ler alguns outros aí, talvez, quem sabe, eu acabe pegando as crônicas em algum momento da vida. Em todo caso, eu vou falar sobre Stonehenge. Stonehenge é um livro único, né? Ele é um volume só, um único romance, e vai falar sobre a construção de Stonehenge, naquela abordagem histórica, historiográfica que o Bernard Cornwell costuma dizer. Ele não é um historiador, mas ele tem um grande apego aí pela história oficial, né, pela história dos documentos, pela história documental. Então ele utiliza muitos documentos, né, na construção de sua história, ele faz pesquisas profundas para fazer seus livros, e esse é um ponto que eu gosto bastante dele. Para quem não sabe, eu sou formada em História, eu sou graduada em História, então eu gosto bastante de autores que têm esse apego aí aos documentos e fazem as suas próprias interpretações desses documentos sem necessariamente ter obrigação alguma de fazer alguma versão oficial, né? O que ele está tentando de fazer aqui, o que ele faz aqui muito bem, é uma ficção, uma história fictícia sobre o Stonehenge, e vai ser também uma história mesclada aí com uma briga de 3 irmãos pelo poder de sua tribo, e são personagens muito interessantes. O Bernard Cornwell, ele tem uma escrita deliciosa, então você vê um livro desse tamanho aqui, e você pensa, meu Deus do céu, vai ser 3 meses lendo, olha o exagero, mas na verdade passa bem rápido. É muito gostoso, é muito gostosa a escrita dele. Então esse livro aqui tem 503 páginas, mas passa bem rapidinho. Deixo aí como dica para vocês. Esse outro livro que eu trouxe aqui foi um dos melhores livros que eu li no ano passado, e eu fiquei apaixonada por essa história. É do Luca de Fulvio, A Gangue dos Sonhos. Eu comentei no vídeo, acho que das melhores leituras, que eu vi esse livro passar com frequência, e eu sempre gostei dessa capa, né? E daí eu acabei comprando esse livro,
E quando eu tava numa vibe Ennio Morricone da minha vida, eu sempre estou nessa fase, nessa vibe Ennio Morricone, né? Pra quem não sabe, Ennio Morricone foi um grande musicista, foi um maestro aí que escreveu uma série de músicas, muitas trilhas sonoras de filmes conhecidos. Principalmente ele ficou mais conhecido por filmes de faroeste, mas ele também fez a trilha sonora para um filme chamado Era Uma Vez na América. E tem toda aquela ideia de Nova York no começo do século XX, com as gangues, com aquela vida cruel e aquela briga pela sobrevivência. E eu tava escutando em looping essa trilha sonora e eu fiquei com muita vontade de ler algum livro que fosse parecido, né? Que tivesse essa questão aí da Nova York da década de 10 do século XX. E daí eu vi esse aqui na minha estante, ele me espreitando, e logo comecei a ler. E gente, que eu não poderia ter tomado a melhor decisão, porque esse livro é espetacular. Esse livro ele pode ser encarado como um romance de formação, porque ele vai falar desde o nascimento, literalmente, ali desse garoto, que é o Christmas Luminita. E ele é filho de uma italiana que sofreu uma série de abusos quando criança. E essa mulher, ela está com a roupa do corpo e o bebê nos braços, o Christmas. E na verdade ele se chama Natale, né? Porque Natal. Quando eles chegam em Nova York, é que o cara da imigração vai falar pra ela mudar o nome pra um nome americano, né? Norte-americano, então ele vai chamar de... vai americanizar o nome do garoto, então portanto vai se chamar Christmas. E vai falar sobre a vida muito dura dessa moça, né? Vai ter um grande vai e volta no tempo ali, falando sobre a mãe do Christmas e como ela chegou em Nova York e como ela passou por uma série de perrengues e é uma vida brutal, sabe? Mas é uma vida cheia de cores, é uma vida espetacular. Não pela questão de estar romantizando desgraceira, não é nada disso. É uma história muito bem escrita, é isso que eu queria dizer. Esse livro é uma história bem escrita. Mas aqui já fica o aviso para quem não gosta de algumas... Ninguém gosta, né? Mas para quem é particularmente sensível a cenas de abuso e a cenas de violência extrema, aqui vai ter muito disso. Inclusive vai ter umas partes aqui do livro que você pensa a humanidade é uma lama e você fica chocado, mas ao mesmo tempo tem muita beleza, sabe? O Christmas Luminita, se eu fizer um vídeo, eu pretendo fazer um vídeo sobre personagens marcantes, personagens magníficos, esse garoto estaria ali no meio. Ele tem uma ingenuidade, uma doçura que mesmo aquela vida tenebrosa não consegue tirar. E não sei, gente, eu amei com todo o meu coração esse livro aqui. Vai falar sobre preconceitos, sobre a ascensão ali do nazismo e as suas reverberações no mundo todo. Vai falar também sobre o início de um nicho muito específico de Hollywood, que o dark, um nicho dark ali, que era o cinema snuff, né, os filmes snuff. Então tem aqui esse livro não é para todo mundo, por conta das imagens muito tenebrosas que ele tem. Mas se você conseguir passar por essas cenas muito fortes e muito violentas, isso é uma baita história. Você começa a ler, você não consegue parar. Espetacular. Daí, rumores de que eu fiz esse vídeo só por causa desse livro, né? Que é O Livro dos Peixes, de William Gould, um romance em 12 peixes, de Richard Flanagan. Richard Flanagan recebeu uma série de prêmios, não por este livro, por um outro, mas ele deveria ter recebido por este livro. Ele é um escritor tasmaniano. É a primeira vez, eu acho, que eu leio um livro de um escritor da Tasmânia. E, gente, isso aqui é um espetáculo. Mas, mais uma vez, não é um livro para todo mundo. Aqui tem uma violência escancarada, uma violência de momentos de colonizações e abusos extremos de povos originários, né? No caso aqui vai falar sobre os povos originários ali da ilha que viria a se tornar a Tasmânia. Vai falar sobre a Ilha Sara, que aparentemente é uma ilha que hoje existe, mas que teve a sua história apagada
Por motivos óbvios, porque ali era um horror, né, o que acontecia ali naquela ilha Sara. Se não me engano, hoje ainda tem um presídio, uma prisão, é uma ilha penal. Eu não sei se hoje ainda é, eu não pesquisei. E ali eram enviadas pessoas para trabalhar, eram escravizados, né, nessa ilha. Falar desse livro, e falar desse livro não é tão simples, porque ele é muito diferente, né? Então aqui, esse livro ele vai ter um quê ali de realismo mágico, vai ter também aquele tipo de livro em que você não sabe exatamente a procedência das ações, da ação que está ocorrendo na narrativa, né? Porque vejam bem, vai ter aqui esse homem, esse personagem, ele é um falsificador. Esse cara, ele falsifica móveis antigos, coisas antigas que turistas norte-americanos compram quando vão ali de viagem ali na Tasmânia. Né? Então ele vai criar esses móveis e vai envelhecer esses móveis e criar uma série de histórias para que eles possam ser vendidos para turistas. Ou seja, ele é um falsificador. Um belo dia, este homem ele vai encontrar um manuscrito muito peculiar, que vai ser um livro de peixes, um livro com uma série de imagens belíssimas de peixes, e só que também ele é escrito em cada pedacinho que existe, e com tinta diferente, com tinta em cores diferentes, e esse livro ele é muito estranho, ele tem um cheiro estranho, ele cheira a mar. Esse livro é todo diferente, né? Então esse cara ele vai pegar esse livro, ele vai ler de cabo a rabo, e ele vai ficar fascinado com essa história. Ele vai ficar enlouquecido com essa história. Né? E a partir de um determinado momento em que ele já leu tanto esse livro que ele já sabe de cor, esse livro vai desaparecer. Vai meio que se transformar em água. E é aí que está um pouco do realismo mágico, ou, de acordo com a sua leitura, você também vai poder encarar isso de uma outra forma. Já vou dizendo que esse livro ele não vai entregar nada, ele é sensacional e você vai ficar, no final vai ficar pensando, mas o que foi que eu li? Enfim, esse livro dos peixes que esse falsificador encontrou vai contar a história de William Gould, a partir do momento em que ele chegou na Ilha Sara como um forçado. Ele também foi preso por ser um falsificador. E aí nessa ilha, para escapar de uma série de abusos e de coisas tenebrosas, e quando eu uso a palavra tenebrosa, eu não tá sendo simplesmente simbólica e ilustrativa, não. É tenebrosa porque é tenebroso de fato. É um negócio horrível que acontece naquela ilha. E aqui vai ser descrito, viu? Aqui vai ser descrito muitas coisas, então não se iludam pela belíssima capinha, porque esse é um livro brutal. E vai falar sobre... o William Gould, né, esse homem, ele vai acabar se safando mais ou menos ali da situação, né, de penúria completa que estão seus companheiros, porque ele sabe pintar. Então vai ter um naturólogo ali, um médico-chefe, chamado médico-chefe, e este homem vai contratá-lo, porque ele não ganha nada, né, a vida dele só ele ganha. Ele só não é morto e não é machucado todos os dias. E ele tem que pintar peixes, então eles vão pescar peixes diferentes ali e e o William Gould, no caso, vai pintar esses peixes para ser enviado depois para a Europa para um estudioso que está fazendo o nome às custas do trabalho desses dois tontos ali que está na ilha. O médico-chefe faz todo esse trabalho achando que ele vai ter o reconhecimento da sociedade real, europeia, acadêmica, enfim. E em um determinado momento, William Gould vai começar a escrever essa história, porque vai acontecer um determinado fato que eu não vou dizer, vocês vão ter que ler este livro. E ele vai começar a escrever esse livro por um motivo apenas. Eu não sei se eu posso contar, porque eu acho que seria um spoiler, seria interessante vocês lerem este livro. Este livro vai falar sobre o apagamento da história, sobre narrativas, sobre se a gente deve, né, confiar em narrativas e até que ponto essas narrativas oficiais trazem a verdade. Então isso aqui é um prato cheio para pessoas que se interessam pela feitura da história, né, pela escrita da história. É um prato cheio para historiadores também. Isso aqui é espetacular, gente. Eu não sei nem, sabe, eu não sei nem dizer o quanto eu amei esse livro.
E a escrita do Flanagan, Richard Flanagan, é um espetáculo à parte, sabe? É afiada. E a tradução, gente, a tradução desse livro, eu acho que o trabalho do tradutor, ele nunca ficou mais evidente, mais espetacular do que nesse livro, porque tradução de Paulo Henriques Brito. Porque aqui o tradutor parece que ele... Eu não li o original, né? Obviamente eu não li o original, mas parece que existe uma particularidade muito grande na escrita do Flanagan que o tradutor conseguiu captar. Então, sensacional. Eu adoro quando isso acontece, quando você pega um livro tão eximiamente traduzido que você consegue... Parece, né? Você entra em contato com uma coisa diferente, sabe? Uma coisa que você nunca viu antes. Daí aqui nós vamos começar a entrar nos 3 livros orientais de escritores, um com uma coreana e um japonês e um inglês, mas que tem uma ascendência japonesa. Estou falando de Kazuo Ishiguro, do Não Me Abandone Jamais. Eu ainda tenho nessa capinha super linda aqui, depois mudaram as capas do Kazuo Ishiguro, meio que fizeram as capas meio sem personalidade. Ai meu Deus, que horror. Mas eu gosto muito dessa capa. E esse livro é muito diferente. Ele é uma distopia, né? Vai acontecer ali, deixa eu ver se aqui tem a... Eu li esse livro há muitos anos. Eu li esse livro em 2011. Meu Deus do céu. Não, acho que não tem a data aqui de quando essa história acontece, mas existe um futuro aí em que na Inglaterra existe umas pessoas que são umas pessoas que não são consideradas pessoas, não são consideradas humanas. Desde muito crianças elas são ensinadas nessas escolas a servir aos seus clones, né? Elas são os clones, na verdade. Esses clones vão servir aos seus originais, né? Então tudo que elas vão estudar, vão compreender o seu papel na sociedade, porque vejam bem, aconteceu um problemão na saúde, nesse momento aqui que acontece essa história, em que os órgãos das pessoas começaram a falhar. Então foi necessário criar clones para que esses clones servissem de órgãos disponíveis. No caso de a pessoa original ter alguma falha em algum órgão, e teria esse clone aí para suprir essa necessidade, né? Então, uma ideia aterradora e muito boa. E tem um filme também com a Keira Knightley, com o Andrew Garfield e a Carey Mulligan. É um filme bem bonito, assim. Mudaram um pouco para encaixar uma espécie de romance ali no meio, para ficar um pouco menos brutal. Mas o filme eu achei muito bonito também, só que o livro ele é mais seco. Ele é muito mais seco e ele é muito mais selvagem, não sei se posso dizer isso, mas ele é mais brutal, né? E vai falar da Kathy Yates. Ela é uma cuidadora, ou seja, ela trabalha ali num hospital em que ela cuida de pessoas que já passaram por uma série desses clones, né? Que já passaram por uma série de cirurgias, ou seja, pessoas que já tiveram um monte de órgãos retirados e estão ali sobrevivendo daquele jeito, né? Até que os últimos de seus órgãos sejam retirados e elas finalmente sejam mortas. E ela trabalha ali, só à espera de que a dona dela necessite, né? A pessoa que vai precisar dos serviços dela, dos órgãos dela, literalmente esteja ali para capturar esses órgãos. Então aqui esse livro é muito interessante por conta da criação do ambiente, pela criação desse futuro distópico bizarro, que não é tão diferente assim do nosso, né? E infelizmente tem algumas similaridades com a realidade, ainda que a prática de retirada de órgãos de pessoas vivas seja chamado de tráfico humano, tráfico de órgãos, né? Mas aqui o tráfico de órgãos é institucionalizado, então não é nem como se a gente pudesse dizer que, ai meu Deus, que negócio horrível, nunca aconteceu, nunca acontecerá, mas acontece, a gente só chama de outro nome, né? E não é institucionalizado e não temos clones. Mas o que o ser humano pode fazer quando ele está desesperado é uma coisa que é melhor nem pensar. Daí depois tenho um livro, Por Favor Cuide da Mamãe, de Kyung Suk Shin. É um livro de uma escritora coreana e esse livro está extremamente esgotado, não sei porquê, gente. Olha, essa capa é um encanto, né? Eu acho ela maravilhosa. Aqui vai falar sobre esta mulher, esta senhora que vai para a cidade visitar um dos filhos, ela vai com o marido e na grande estação de trem de Seul, ela
É Seul? É Seul, acabei de ver aqui. Ela vai visitar um dos filhos em Seul e ela já está meio fragilizada porque ela já sofreu um derrame, então ela tá naquela situação, né, ela é uma idosa, então além de já estar nessa fase mais frágil de sua vida, ela também sofreu desse derrame. Além de tudo, existe uma grande frieza no tratamento com essa mulher. Não é nenhuma coisa pensada, sabe? É mais como o hábito criou esse esfriamento, essa apatia, essa distância entre as pessoas dessa família. E essa mulher é meio que ela é tida como um apêndice, eu não sei, ela é necessária aparentemente, só que ninguém pensa nela como um ser humano, ninguém pensa nela como alguém que ainda possa ter alguma vontade própria, alguma coisa. Ela é simplesmente a mamãe, ela tá ali, né? E também, infelizmente, a gente não pode dizer que esse é um caso único que acontece e na literatura, porque sabemos que acontece diariamente, frequentemente. Mas aqui teremos levado as últimas consequências quando a mamãe, essa mãe aqui, vai desaparecer, né? Park Sun-yo, o nome dela, ela tem 69 anos. Quando ela desaparece nessa estação de trem, e daí seus filhos e o marido vão procurar, e daí eles vão acabar tendo que entrar aí na vida desta mulher, nessa vida tão sofrida, tão solitária. E é um livro de partir o coração, sabe? É um livro muito bonito, eu li também em 2013. Eu li em 2013. Meu Deus do céu, faz 10 anos. E é um livro muito bonito. Eu nunca esqueci essa história, na verdade, eu esqueci algumas partes dessa história, eu quero ler de novo, mas eu não esqueci a sensação que eu tive quando eu li, sabe? Uma sensação de, sei lá, de beleza e ao mesmo tempo de profunda melancolia e tristeza e abandono, não sei. É um livro muito bonito, gente, vale a pena. Se vocês encontrar por aí, a preços módicos, camaradas, ou então se vocês conhecerem alguém nas editoras, dêem um toque lá, façam uns pedidos, porque é um livro muito bonito, vale muito a pena. E por fim, mas não menos importante, eu quero falar de Querida Combine, de Sayaka Murata, que é uma escritora japonesa. Esse livro eu devorei. Ele não é tão desconhecido, ele é um tanto quanto desconhecido, porque, nossa, eu li em 2020, meu Deus. Olha só, foi tão rápido, o tempo passa tão rápido. Ai, ai. Enfim, eu li esse livro em 2020. E ele vai falar sobre a nossa vida, sobre o mundo capitalista, sobre as cobranças. E esse livro, eu acho que, dependendo do momento da sua vida em que você o lê, ele pode te transformar. Sabe aqueles livros que transformam? Aqueles livros que te fazem pensar, te dá aqueles insights, ou então faz você pensar na sua vida de uma forma como você nunca pensou antes. Vai falar sobre essa personagem, como é o nome dela, meu Deus do céu? Peraí. Como que é o nome? Vai falar sobre Keiko Furukura. Ela é a personagem principal e também a narradora dessa história. Ela tem mais de 30 anos, ela tem 36 anos. Ela nunca teve um relacionamento romântico e ela trabalha numa Combini, que é uma loja de conveniência. E pra ela, tá tudo ok. Ela tem, eu não vou nem ter a pretensão de dar um diagnóstico aqui para a personagem, porque ela é funcional, sabe? Ela se sente feliz nessa Combini, nessa loja de conveniência. Ela acha que ela tem um propósito ali dentro do esquema das coisas e pra ela está tudo bem. E quem são as outras pessoas, o que dá o direito às outras pessoas de fazer com que ela se sinta mal por estar se sentindo bem onde ela está, né? Se o que ela está fazendo é trabalhar naquele emprego que os outros consideram um emprego medíocre, mas para ela é um emprego que a preenche de satisfação. E ela vive a vida de boa. E essa personagem, ela tem uma personalidade muito precisa. Ela é como se fosse um Sheldon, só que sem ser chato. Sheldon de The Big Bang Theory. Ela é como se fosse um Sheldon, só que o Sheldon acho que é um pouco mais funcional que ela, socialmente falando.
porque essa personagem, ela vai entender a Combine como um mecanismo e ela é uma parte desse mecanismo e ela está muito feliz em ser uma parte desse mecanismo. Esse livro, ele vai fazer a gente pensar sobre status, sobre as expectativas de outras pessoas para a nossa vida, expectativas dos nossos pais, expectativas dos irmãos, expectativas dos amigos e por que às vezes a gente se deixa levar para um caminho que não necessariamente a gente quer, mas para suprir as necessidades de outras pessoas, sabe? É um livro muito interessante para pensar esse tipo de coisa e eu acho que ele é interessante em qualquer momento que você lê da sua vida. Mas principalmente aí quando se você estiver pensando nos caminhos que você tomou, sabe? É um baita livro da Estação Liberdade. Os livros da Estação Liberdade sempre vêm acompanhados de lindíssimos marcadores. Olha que bonitinho, gatinho. E é isso aí, minha gente. Chegamos ao final dessa lista, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei. Eu sempre gosto de fazer esse tipo de lista e eu acho que às vezes alguns livros acabam esquecidos por aí e é bem interessante quando alguém resgata e apresenta eles novamente ao mundo e eu espero que eu tenha feito isso. Eu tenho alguns outros livros esquecidos por aí, mas muitos que são esquecidos eu nem li ainda, mas eu comprei porque eu acho que eles têm possibilidades. Então eu espero ler alguns desses em breve e daí eu trago aí pra vocês mais listas. Se vocês gostaram, deixem um comentário, curtam o vídeo, compartilhem se tiverem interesse e se você não for inscrito ainda, considere se inscrever no canal se você gostou deste vídeo. E é isso aí, minha gente. Muito obrigada pela participação de vocês, pela presença de vocês. Participação, eu não sei. Participação, eu estou contando com ela. Obrigada pela presença. Obrigada às pessoas novas que se inscreveram no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.